A graça e a paz de Jesus esteja com todos os amigos da internet que estão nos ouvindo, Facebook, Instagram, WhatsApp. Todos vocês sejam alvos da bênção de Deus. Quero deixar aqui uma reflexão bíblica ao seu coração, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 3, diz assim: Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O versículo 4 diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. O versículo 5 diz: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e no dia em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar o seu caminho. Isso mesmo. Nós estamos falando de Uzias, o mesmo Uzias do capítulo 6 do livro de Isaías, quando o capítulo 6 de Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias. É o mesmo Uzias. No capítulo 26, a narrativa desse texto nos mostra o início do reinado de Uzias. Uzias é aquele rei que começa bem. É aquele rei que começa com vitórias. É um reinado de conquistas. É um reinado de inovações. É um reinado de novidades. É um reinado de prosperidade. O texto diz que Deus fez o caminho de Uzias prosperar quando Uzias buscava a Deus. No dia em que Uzias começou a buscar ao Senhor, Deus fez o seu caminho prosperar. Ao ponto do capítulo 26 do livro de 2 Crônicas, falar acerca das maravilhas que Uzias fez. Uzias, diz o texto, que ele foi amigo da agricultura. Deus o abençoou tanto. No capítulo 26, você vai encontrar isso inserido no texto, ao ponto de não haver vinhas. As vinhas eram todas férteis, o campo era fértil, não havia vinhas estéreis, era um campo fértil, as vinhas produziam, era produção em massa, a bênção de Deus estava sobre ele. O texto também diz que Uzias, a sua fama correu, porque enquanto ele buscava ao Senhor, Deus fez com que o seu nome soprasse, ao ponto de bater na porta do Egito. Na porta do Egito, a sua fama chegou. E o texto bíblico diz mais ainda, que os amonitas levavam presentes a Uzias. No período em que Uzias estava na presença de Deus, a sua fama corria. No período em que Uzias estava buscando ao Senhor, Deus fazia com que os seus inimigos levassem presentes para Uzias, porque a sua fama corria. E o texto bíblico diz mais ainda, no versículo 10, que ele edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Agora observe mais ainda. O versículo 11 diz que ele tinha um exército de homens destros na guerra, que saíam em guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Observe aqui o versículo 14, diz assim: Preparou Uzias para o exército, escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, e até fundas para tirar pedras. Ou seja, Uzias era dotado de uma inteligência sobrenatural, ao ponto de ele ser um gênio militar. Ele também edificou armas que eram colocadas nas muralhas de Jerusalém, e essas armas lançavam tanto pedras como flechas. A sua fama como um gênio militar correu o mundo de então. Agora observe aqui o versículo 15 que me chama a atenção. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros,
que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito forte. Ou seja, ele se tornou muito forte. Ele alcançou o auge do sucesso. Mas, versículo 16 diz: mas havendo-se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. Aqui eu quero me deter e dizer para você, ele alcançou o sucesso. Ele alcançou o sucesso. O sucesso foi alcançado. Só que em torno dessa palavra sucesso, muitas pessoas se empenham para alcançar o sucesso, se empenham para galgar o sucesso. Mas assim como muitas pessoas almejam o sucesso e não conhecem o segredo do sucesso, também muitas outras alcançam o sucesso, mas não sabem administrar o sucesso que alcançaram. O texto bíblico diz que a força de Uzias foi a sua fraqueza. A força de Uzias tornou-se a sua pior fraqueza, porque ele se tornou muito grande, ele se tornou muito forte e a sua força tornou-se sua pior fraqueza, ao ponto dele querer usurpar prerrogativas que só cabiam aos sacerdotes. Ele entra com incensário no templo, porque não era a função dele fazer isso. Mas ele usurpa essas prerrogativas. Ele acha que tem o poder para fazer isso. Este é o problema. Tem pessoas que não sabem lidar com o sucesso. O texto bíblico diz que foi Deus quem o ajudou. Deus o fez prosperar. Mas ele não soube lidar com o sucesso. A sua força tornou-se a sua pior fraqueza. Eu venho deixar esta palavra para você. Às vezes pessoas que você conhecia outrora, que eram seus amigos, hoje, por estarem em posições elevadas, finge que nem lhe conhecem. Nem o seu WhatsApp as pessoas visualizam mais. Eu deixo aqui uma mensagem a você, ore por elas, porque elas estão se tornando fracas. E o texto bíblico diz, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus Cristo. E toda a glória, todo louvor, toda a honra continue sendo de Deus e não nossa. Amém. Sobrevivi.